Olá a todos, eu sou a Sofia Arruda e esta é a segunda temporada do Baby Boom. Vamos continuar esta conversa porque tínhamos muitos assuntos para tratar com a pediatra Joana Appleton e com a nossa querida enfermeira Carmen, portanto vamos continuar a conversa do episódio passado. Vamos lá. Voltamos então aqui na nossa conversa e eu gostava muito de saber, aqui perguntando à nossa pediatra Joana, quais são os sinais de alarme? Quando é que realmente os pais devem procurar um pediatra? Não há de ser só por ter uma borbulhinha na mão. Idealmente a borbulhinha na mão, lá está, pode servir para o contacto com o pediatra, mas não necessariamente procurar um pediatra com pressa, não é? Que é aquilo que a Sofia está a dizer. Eu diria que no bebê pequeno é onde é mais importante ensinar aos pais quais são os sinais de alarme. Pequeno até aos 6 meses? Sim, até aos 6 meses. Porquê? Porque são sinais mais ténues. Num bebê muito pequeno não podemos esperar, ou por outra, os pais preocupam-se quando o bebê chora muito intensamente e raramente o choro muito intenso é sinal de doença. Um bebê que em vez de chorar geme, é um bebê que nos preocupa mais. Okay. Portanto, um bebê pequeno que está com um gemido é para mim um maior motivo de preocupação e este é um dos sinais de alarmes que eu acho que os pais devem conhecer. Um bebê que recusa comer. Um bebê que comia num determinado padrão e que de repente começa a recusar comer nesse padrão que está mais mole, dificilmente despertável, é obviamente um bebê que precisa de ser visto. Qualquer bebê pequeno até aos 2 meses que tenha febre, ou seja, uma temperatura superior a 38 retal, tem que ser visto. Um bebê que demonstra dificuldade em respirar, uma respiração ruidosa, muito aumentada na sua frequência, que faça cova aqui no pescoço quando respira, cova entre as costelas, o nariz a abanar de tal esforço respiratório, é obviamente um bebê que necessita de ser visto. Depois, todo e qualquer sinal que preocupa aquela mãe no seu interior e que sinta, este não é o meu bebê. Eu acho que isto é dos sinais mais importantes de aprendermos a valorizar em pediatria. Uma mãe que chega ao pé de mim e diz, eu estou muito preocupada, ele não está é sempre uma mãe para ser respeitada. E os pais devem confiar no seu instinto. O meu bebê não está bem, é em si um sinal de alarme em pediatria. E aqui, falando aqui assim um bocadinho da capacidade de desenvolvimento, que brincadeiras ou como é que nós podemos ajudar o nosso bebê a desenvolver-se melhor ou adequadamente para a idade, como é que nós fazemos isto? Bom, isto vai depender de cada bebê e também do que é que os pais têm à disposição. Agora, por volta dos 6 meses, já tem um bebê que já se consegue sentar, já consegue ter mais coordenação com as suas mãozinhas, já tem curiosidade para ir buscar coisas. E se ele não se sentar? Quer dizer, se houver assim, quando é que é um motivo de preocupação? Quando é que passa a ser uma fase de ok, então, não faz, a prima faz numa fase e ele faz... É sempre aquela comparação, não é? Sempre a par com a prima. É sempre. A prima fazia aos 5 meses, já fazia não sei o quê, ele não faz. Até que ponto é que, ok, é um bebê que tem o seu ritmo ou, ok, se calhar temos que ir ao pediatra e tentar perceber se há alguma questão. Certo, um bebê que não interage muito com os pais, que tem pouco interesse nos brinquedos, que de facto não tem este tónus, como a doutora Joana estava a dizer, e provavelmente outros sinais que já deu anteriormente. Claro, e um bebê sentar aos 6 meses lá está dentro daqueles mitos como anda aos 12, fala aos 18, não é assim. O bebê adquire a capacidade de sentar sem apoio entre os 6 e os 8 meses e, portanto, estamos dentro de uma franja de normalidade. Se o bebê aos 6 meses não está sentado sem apoio, podemos usar aquelas almofadas que usávamos para a amamentação. Lá está, podemos ajudar, para apoiar o bebê, exatamente, e dar-lhe essa confiança. Podemos pôr o bebê naquele tempinho de barriga para baixo, o tummy time, para ele fortalecer as costas. Portanto, tudo isso são situações em que estamos a estimular o bebê que temos e não o bebê que idealizamos. Isso também é muito importante. Portanto, a nível desta questão do desenvolvimento, que trabalho é este que os pais podem fazer? Pô-lo de barriga para baixo, mas há mais coisas que possamos fazer para eles começarem a gatinhar ou a sentarem-se, a ter estas vontades? Eu acho que conversar com o bebê também é importante. Irmos falando com o nosso bebê, ir mostrando coisas do dia-a-dia. Às vezes eles interessam-se por coisas tipo uma garrafa, por coisas tão básicas da vida que nos vêm a nós mexer e que eles querem também interagir com essas coisas. Isso é importante deixar a criança explorar, não limitar muito, obviamente vigiar alguns perigos que
são normais numa criança que está a explorar o mundo no chão, mas deixar a criança interagir com o que se passa. Às vezes, se há algum animal de estimação, também podemos deixar com supervisão, obviamente. Isto vai estimulando a criança ao seu ritmo, de acordo com o contexto. Outras crianças também ajudam a estimular, ou não? Imenso, sim, claro. A ideia que eu tenho é que eles veem, parece que querem interagir mais com os mais pequeninos do que principalmente os crianças um bocadinho mais velhas. Porquê? Eu penso que do ponto de vista de evolução tem a ver com a regra natural da família dos irmãos. Ok. Não é? Quer dizer, um bebé pequeno olha para um irmão um bocadinho mais velho e parece-lhe que aquilo é uma coisa que ele consegue atingir de uma forma diferente do que quando vê um adulto. Claro. Exato. Eu imagino que um bebé de 9 meses ao olhar para mim não consegue de imediato compreender que vai conseguir fazer o que eu faço, mas ao olhar para uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, percebe, este é mais parecido comigo. Eu acho que consigo fazer isto. É uma meta mais plausível de atingir, não é? E, portanto, de facto, quando a Sofia está a falar de tarefas, eu gosto muito pouco de tratar isto como tarefas ou mesmo atividades muito programadas e usa-se muito agora aquelas quadrinhos. Então, durante o confinamento, fomos todos bombardeados com os quadros de atividades para fazer em casa com os nossos filhos. As atividades para fazer em casa com os nossos filhos são estar em casa com os nossos filhos, a fazer as atividades que temos que fazer. Uma criança aprende imenso a ajudar a pôr a mesa, a ajudar a cozinhar. Não é um bebé de 6 meses, mas um bebé de 6 meses que está sistematicamente perto dos pais, que vê a mãe cozinhar, que a mãe está a cozinhar. Eu costumo dizer, a cozinha é a maior sala de aula. Matemática, física, cores, tudo o que nós podemos estar a ensinar a um filho enquanto cozinhamos, e muito depressa podemos começar a dar-lhe coisas para a mão para ele também estar a ver. Eu posso estar a fazer qualquer coisa na cozinha e acabei de arranjar a cenoura e dou a rama e ele está entretido a brincar com a rama da cenoura. E eu estou ali, estou a vigiar. E, portanto, tudo o que sejam atividades da casa em que o bebê participe. Em relação ao gatinhar ou andar, o que o bebê precisa é de espaço. Espaço e tempo. Tempo, não é? Capacidade de poder ele próprio explorar os movimentos que pode fazer, não estar sistematicamente contido numa espreguiçadeira ou numa cadeira, com cintos. O bebê precisa de espaço, precisa de tempo, precisa de muita conversa, este narrar do dia-a-dia. O que é que eu estou a fazer, quando o que é que é isto. Quando estamos a mudar a fralda, ir com ele, subir as escadas e contar um bocadinho a história. Tudo. Não fazer do bebê o centro da família, mas pôr o bebê no centro da família e da vida da casa. E o bebê assim desenvolve-se. Sempre boas dicas, isto é impressionante. Em relação, agora mudando aqui um bocadinho, fugindo aqui um bocadinho ao tema, que foi uma situação que eu tive com o meu filho e que foi assim, acho que foi das situações que me deixou mais preocupada, foi quando os dentes começam a nascer, nós tivemos uma otite e uma febre muito alta e ficámos em pânico. Acho que foi assim a pior noite que nós tivemos. Estes picos de crescimento que eles têm e que é natural, não é? Os dentinhos, depois têm febre, têm as diarreias. Como é que nós conseguimos em casa não entrar em pânico, não ter um ataque de pânico e tentar gerir isto da melhor forma? Bem, os dentes dão um imenso desconforto e há uma dica que é a dica da enfermeira Carmen, que eu agora dou às mães todas, que é fazer aqueles gelados de leite materno, aqueles bocadinhos de leite materno congelados que os bebés ficam, e que dá um alívio enorme. Mas, quando estamos a falar de um bebé com febre, já temos que começar a discernir. É clássico os pediatras dizerem que os dentes não dão febre. Eu também aprendi assim. Daquilo que eu vou vendo, uma febre baixa, de facto, muitas vezes pode estar relacionada só com aquela inflamação e aquele mal-estar dos dentes, é uma situação em que o bebê está mais fragilizado. Temos que distinguir que um bebê que tem 38 está incomodado com a gengiva inchada, os pais podem em casa com calma aplicar o paracetamol, aplicar um gel de alívio, usar os mordedores frios e ter todas estas estratégias de alívio. Um bebê que tem 39, não podemos atribuir essa febre aos dentes. Eu acho que a questão dos pediatras dizerem os dentes não dão febre prende-se com esta questão de vamos evitar que os pais atribuam uma febre que pode vir de uma doença grave só à erupção dentária e depois não procuram ajuda, não é? Portanto, não valorizar a situação. Vamos tentar compreender que tipo de febre. Uma febre com um bebê de resto bem disposto e confortável é uma febre que podemos perfeitamente controlar em casa. Uma febre 39, sem entrar em pânico, já pode motivar o contacto sem entrar em pânico. Nós tivemos, eu tenho que me defender, nós tínhamos uma otite também, ele estava ali muito aflito.
Claro, e foi tratado e nunca tinha medicado. visto o meu bebezinho ali a ferver, coitadinho, aquilo foi assim, mas realmente todas essas técnicas são realmente muito boas e na altura nós já não estava a amamentar, portanto não pudemos utilizar os gelados, mas espero numa próxima gravidez conseguir fazer a amamentação durante mais tempo e experimentar essa, porque fiquei ali com essa receita dos gelados pendente. Em relação às idas para a creche, já falámos um bocadinho no episódio passado. Há, assim, alguma coisa que os pais devam ter em conta? A minha questão da creche é, como é que se escolhe uma creche? Como é que nós sabemos em que creche é que podemos pôr os nossos filhos? Eu acho isto muito difícil. É uma decisão muito difícil. Eu sei que eu sou a mãe galinha deste episódio, já percebi, por todos os episódios que nós já gravámos, que eu sou a mãe galinha, mas como é que se escolhe? Eu não sei, É difícil, mas tem que haver aqui uma proximidade de casa ou do local de trabalho, tem que haver uma confiança também nos profissionais que estão na creche e tem que haver alguma flexibilidade, como a doutora Joana já tinha dito também, nesta questão da alimentação, os cuidados ao bebê têm que estar alinhados connosco. É exatamente como eu escolho o profissional de saúde, tem que estar alinhado comigo, tem que haver coisas que façam sentido, não é? Essa questão da alimentação é uma coisa que está completamente desalinhada e que eu não acredito no que é feito naquele local, não faz sentido estar ali, não é? Agora, claro que nós também vivemos num contexto em que as creches atualmente são difíceis, temos que inscrever os bebés muito cedo, às vezes não temos muita opção e há até quem opte por ter alguém, as avós ou uma ama, que fique com o bebê e siga então estas orientações de acordo com esta filosofia dos pais e com este tipo de valores também que querem transmitir. Tenho ouvido dizer muitas vezes, agora que o meu filho tem 1 ano e que ele ainda está em casa, que os bebés devem ir para as creches ou devem ir para um espaço que tenham outros bebés porque têm que se desenvolver e que se desenvolvem mais se estiverem com outros meninos. Como é que é esta gestão? Há um problema se os bebés não forem? Ou seja, se eu tiver o bebê em casa até aos 3 anos, está tudo bem na mesma? Ele não vai ficar pouco desenvolvido? Não, está tudo bem na mesma. A interação humana é importante para o bebê, com outros bebés, com os pais. Se houver irmãos, ótimo, mas os pais são este motor de aprendizagem também do bebê. Portanto, se a mãe os pais, neste caso, tiverem a opção de ficar com o bebê, não vão ter um bebê menos desenvolvido, ok? Não, isso é um bocadinho também outro mito, certo? Sim. Eu diria que as creches são uma necessidade da organização da sociedade e não uma necessidade dos bebés. Ok? A creche surge quando a mulher entra no mercado de trabalho e surge porque precisamos de apoiar estas mulheres que precisam de ir trabalhar e porque a nossa organização de trabalho, infelizmente, ainda não permite às mães poderem ficar até mais tarde em casa com os filhos ou até poder fazer um trabalho em part-time durante os primeiros anos de vida dos filhos. Então a creche surge como uma necessidade porque temos uma mãe que está a trabalhar fora de casa, já não temos aquela família alargada a viver toda debaixo do mesmo teto em que as pessoas se apoiavam umas às outras e, portanto, a creche surge como uma forma de apoio mais à organização social do trabalho do que ao bebê em si, porque os bebés, por gerações e gerações, cresceram e desenvolveram-se e formaram-se prémios Nobel sem terem ido à creche, ok? Não é necessário. Os bebés até aos 2 anos, por natureza, não interagem muito uns com os outros. Brincam de uma forma paralela uns aos outros e procuram principalmente a interação com o adulto. Claro que isto é possível acontecer em creche. Claro. A partir dos 2 anos começam devagarinho a fazer alguma brincadeira cooperativa, a começar a aproveitar um bocadinho mais a companhia uns dos outros. Portanto, até aos 2, 3 anos, a enorme maioria dos bebés não precisam. E principalmente também não precisam de lá estar todas as horas que os nossos bebés estão em creche. Mesmo uma criança de 2, 3 anos poderia beneficiar de 4, 5 horas, mas não me venham dizer que a criança se desenvolve melhor porque está das 8 às 18 na escola do que se estivesse mais tempo em casa, em família. Dos pais, é mais uma necessidade de todos nós, é uma necessidade de todos nós, mas se os pais têm, lá está, como a Sofia felizmente tem, a possibilidade de manter os filhos em casa com pessoas de confiança, com adultos de confiança, que vão na interação olho a olho com aquele bebê fazer esse desenvolvimento, não é o facto de estar em creche que vai fazer isso. Agora, claro que as creches também nos oferecem alguma segurança. São instituições com profissionais com alguma formação. Eu digo com alguma formação porque a formação dos educadores de infância também não é para bebés. A formação dos educadores de infância é muito feita a pensar na criança e não tanto no bebê. Mas, pronto, são pessoas com alguma formação profissional, com alguma vocação, são uma equipa, o que nos dá alguma segurança, não há uma pessoa isolada a tomar conta daquele bebê e nós, infelizmente, muitas vezes os pais têm aquele fantasma, há sempre notícias de amas que não tinham os cuidados. Sim, claro. Então, mas, portanto, também não é preciso termos um enorme sentimento de culpa se a nossa opção for pôr o bebê na creche, existem creches
ótimas, com profissionais ótimos, está uma equipa que está formada e que está dirigida. E depois lá está, como diz a Carmen, procurarmos um sítio que nos ofereça valores alinhados com os nossos valores, do ponto de vista de como é que nós achamos a alimentação e não só. Por exemplo, estamos num sítio onde nos dizem logo o seu bebê vai ter que aprender a adormecer sozinho na cama, ou estamos num sítio onde a pessoa com que falamos nos diz não se preocupe que se ele precisar de um pouco de colo, eu vou-lhe dar um pouco de colo. Como é que nós nos sentimos confortáveis? Claro. Quando a Sofia fez a pergunta, a primeira resposta que me veio à cabeça foi escolha com o coração. Porque tudo aquilo que nós escolhemos para nós e principalmente para os nossos filhos deve ser escolhido com o coração. Vamos, em termos de pandemia é mais difícil visitar, mas uma visita virtual ao sítio, uma conversa online com as pessoas que são responsáveis, fazermos as perguntas-chave, saber como vamos poder fazer a adaptação do nosso bebê, porque atualmente também está difícil fazer as adaptações à creche, mas para mim nunca pode ser resposta a largar uma criança à porta com estranho e ir embora. Claro. Nunca pode ser resposta. Se as pessoas não querem fazer a adaptação como faziam, permitam a adaptação no espaço exterior, no recreio da escola, no pátiozinho, com a mãe com o bebê ao colo. Aquele bebê precisa de perceber que aquele espaço físico é um espaço seguro, que é seguro, que aquelas pessoas com quem vai ficar são pessoas de quem a mãe gosta, em quem a mãe confia. Isto não se consegue à porta da creche entregando uma criança aos gritos. Claro, portanto, escolham a creche com o coração se tiverem que escolher a creche. Se a vossa escolha foi não ter a criança na creche, perfeito. Abracem essa escolha e continuem. Ai, muito obrigada. Não podíamos ter acabado melhor, não me sinto tão mãe galinha, já me sinto uma mãe perfeitamente normal. Muito obrigada às duas, obrigada enfermeira Carmen por estar sempre connosco, obrigada, muito obrigada de coração. Foi um gosto enorme. Obrigada a vocês que estão desse lado, que nos estão a acompanhar. Não se esqueçam que vamos ter mais vídeos com mais temas, portanto, fiquem ligados.